Bom dia aos alunos de debates contemporâneos, literatura e suas materialidades. Naes Tavares aqui, esse é um primeiro de vários vídeos que eu vou fazer, especialmente nesse semestre tão desafiador, né, com a suspensão das aulas presenciais e com o incentivo que nós possamos desenvolver as nossas disciplinas, tanto as disciplinas de graduação como as disciplinas de pós-graduação, esse é o caso, a partir tanto do uso das tecnologias como também do Moodle presencial. Então a minha ideia é que cada semana nós tenhamos um vídeo que vai detalhar algum aspecto da disciplina e que vai, sobretudo, introduzir o autor, né, que nós vamos debater e que nós vamos discutir. Essa disciplina, Literatura e Suas Materialidades, me é muito especial, né, porque é uma disciplina que eu sugeri quando nós formamos a linha de pesquisa Literatura, Cultura e Interdisciplinaridade, e é uma disciplina que diretamente corresponde a muito da minha pesquisa e daquilo que eu faço no pós-graduação. Além disso, é a primeira vez que essa disciplina está sendo ofertada, e está sendo ofertada especialmente para alunos do doutorado, então ela propõe um outro tipo de debate, um outro tipo de discussão, e eu tenho certeza que vai ser uma discussão não só interessante, instigante, né? Afinal é mais uma disciplina a respeito de literatura, de crítica, de teoria, como também uma disciplina que vai nos fazer pensar, eu espero, né? E talvez rever ou reposicionar a nossa relação que nós estabelecemos e que nós desenvolvemos com os textos literários. Quando a gente pensa em literatura de forma geral, tá? Isso vai servir como uma breve introdução, né, ao debate dessa disciplina. Quando nós pensamos em literatura, nós, devido a um longo processo assim, histórico, filosófico, cultural e também espiritual, né, nós de saída associamos o texto literário com alguma coisa da ordem das ideias, da ordem da abstração, dos conceitos, né? As histórias são aquelas que nós consumimos, que nós absorvemos através da nossa capacidade racional, que nós registramos com a ajuda dessa capacidade racional e da nossa memória, e que por fim nós depois dividimos com os nossos alunos, com conhecidos, com pessoas que também trabalham, né, com o texto literário. O que eu falo aqui é de um fundamental, né, de uma fundamental distinção, de um fundamental dualismo, né, que está presente tanto na cultura grega quanto na cultura judaico-cristã. Tanto na cultura clássica quanto na cultura mais próxima de nós, né, que diz respeito a essa distinção entre mente e corpo. É desnecessário aqui dizer, né, a forma como, do ponto de vista do cristianismo, né, o corpo é alguma coisa da ordem do decaído e o espírito e a mente, né, ou a alma, é alguma coisa da ordem, né, do divino, do superior. Né. Essa distinção, né, algo nociva, e nós sabemos muito bem isso, né, nas últimas décadas, essa distinção algo nociva, ela acaba correndo junto com a tradição clássica, né? Desde Platão, Platão é né, na sua grande defesa do mundo das ideias, né, a distinguir e a suspeitar um pouco, né, de tudo aquilo que nós conseguimos compreender com a nossa mente e tudo aquilo que nós podemos perder, né, enquanto vivência do corpo. Né? Esse dualismo ele vai ser diretamente respondido por poetas, por artistas, por pintores, por escritores, né, no decorrer do Ocidente. E futuramente nós vamos debater e vamos discutir um pouco essa distinção. Né? Só que quando nós pensamos no livro, né, a nossa primeira impressão o livro é um objeto que compreende, né, uma determinada informação intelectiva que é percebida pela nossa mente. E raramente nós atentamos ao engajamento corpóreo envolvido no hábito ou no próprio ato de leitura. Afinal, nós podemos compreender as palavras e ler a palavra e dar sentido ao texto através da nossa capacidade intelectiva, mas isso só é possível através de uma relação corpórea com o texto. Nós seguramos o livro, nós folheamos as suas páginas, né? Há uma relação tátil que nós desenvolvemos com manuscritos, com livros, com revistas, com brochuras, né? E mesmo com a tela do computador. Afinal, são os olhos que percebem a luz e é através dos nossos olhos, marca corpórea também, né, que as informações chegam à nossa mente. Então todo debate envolvendo literatura e suas materialidades diz respeito a essa percepção daquilo que o objeto livro comunica. Não se trata apenas da gente entender o que o enredo de um determinado livro, de um determinado romance, por exemplo, de uma obra ficcional, narrativa, poética, enfim, né, do que uma determinada obra compreende enquanto enredo, mas sim que tipo de autor é apresentado naquela edição.
que tipo de processo de leitura nós vivenciamos a partir de uma diagramação em oposição a outra. Né? De que modo o fato de um livro ser ilustrado ou não vai modificar o nosso hábito de leitura. No caso de um livro ilustrado, né? Nós primeiro olhamos a imagem e depois lemos o texto, ou primeiro lemos o texto e depois olhamos a imagem? Né? Como é que a diferença de suporte, né, no caso de um livro físico para um livro digital, de que modo a diferença de suporte também altera a nossa percepção de leitura. Ainda mais, né, de que modo determinadas narrativas literárias chamam a atenção do leitor justamente para esses problemas, para a materialidade do texto. Por fim, né, de que modo em 2020 e pelos anos à frente, a forma narrativa literária ela vai pouco a pouco se adaptando a determinadas contingências de mercado, de indústria, contingências tecnológicas, entre outras. Todas essas questões vão perpassar a nossa disciplina, literatura e suas materialidades, a partir de um debate que é histórico. Nós vamos voltar não só até o século XIX, né, que é um dos registros, recortes temporais, né, dos quais a minha pesquisa mais se concentra, mas nós vamos retornar a outros séculos para debater a partir de determinados autores como, né, que essa relação com o livro ela acontece, como nós vamos também estudar autores que escrevem livros sobre livros. Né? Essa é um gênero, né, um recorte importante a meu ver. Né? Quais são os autores que refletem a respeito da autoria? Autores que escrevem livros a respeito da leitura, livros a respeito de livros, livros a respeito de bibliotecas. E para mim a grande alegria, né, essa disciplina vai ser uma grande oportunidade de revisitar alguns dos meus autores favoritos, que eu espero que se tornem também autores referência para vocês, né, como Alberto Mangel, como George Steiner, como Stefan Greenblatt, Antoine Compagnon, Todorov, Northrop Frye, entre outros autores, né, Chartier, por exemplo, que tratam justamente desses problemas, a formação do livro, a formação de públicos leitores, a construção, manutenção e a destruição de bibliotecas, né, entre outros problemas, né, que dão conta dessa primeira discussão sobre a materialidade do livro. Esses autores compreendem a nossa primeira unidade. A nossa segunda unidade, que é constituída de 3 semanas, ela vai versar enquanto século XIX, século XX e século XXI. Né? Utilizando William Blake no século XIX para ilustrar uma relação algo específica no que diz respeito ao problema da materialidade, porque Blake vai produzir um livro iluminado, né, que vai exigir um engajamento corpóreo do leitor, nós vamos ver como. Nós vamos discutir o século XX no que diz respeito ao mercado literário e editorial brasileiro, né, como é que um país como o Brasil, com todas as suas desigualdades sociais e todos os seus desafios no que diz respeito à leitura, eles pensam, né, o livro e o mercado no século XX. E nós vamos chegar até o século XXI com a discussão sobre o livro digital e sobre narrativas transmídia, né, que é um dos assuntos da minha pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. Finaliza a disciplina uma terceira unidade com um estudo de 4 obras que são o retrato de Dorian Gray, um livro a respeito dos efeitos de um livro. Essa é uma das leituras que nós podemos fazer a respeito desse texto. Fogo Pálido, que é um romance do Vladimir Nabokov, né? Nabokov que é mais conhecido pela Lolita, né? Mas que tem no Fogo Pálido um belo convite a pensarmos, né, o que é a literatura e a nossa relação com a literatura. Fogo Pálido é um romance que trabalha como um pastiche de um grande poema e dos comentários críticos sobre o poema. Você pode ler Fogo Pálido como uma dissertação teórica, acadêmica, no qual os elementos narrativos e romanescos estão inseridos nos comentários críticos desse narrador, né, que, como nós veremos, tem uma relação algo problemática e ambígua com o poeta James Shade, que é o criador desse poema, que dá nome ao próprio romance do Nabokov. Uma terceira obra é A Rainha dos Cárceres da Grécia, para trazermos isso também para a nossa produção nacional, um romance muito importante de Osman Lins, e um romance que trata basicamente das relações, né, de um sujeito
com um manuscrito escrito pela sua amante, pela sua amada, né, depois do falecimento dela. E a Julia Ennani escreveu esse romance, A Rainha dos Cárceres da Grécia, e o romance A Rainha dos Cárceres da Grécia é uma leitura sobre esse romance, tá? E no que diz respeito, inclusive, às marcas corpóreas dessa autora no seu manuscrito. Vamos encerrar com S, um livro-objeto, sob um certo aspecto, mas um livro que possibilita um engajamento e especialmente uma interatividade por parte do leitor. Esse é um romance, né, concebido pelo J.J. Abrams, né, que vocês conhecem como uma figura assim, que atua em séries de televisão, em grandes produções hollywoodianas, né, e ele é um romance escrito, né, de 4 diferentes modos. Né. Há um romance do século XIX, há um primeiro leitor que lê esse romance e dialoga com ele através de notas nas margens, uma segunda leitora que dialoga com o romance e ao mesmo tempo com as notas do primeiro leitor, e uma série de paratextos impressos, que são cartas, manuscritos, reportagens, entrevistas, cartões postais, que são inseridos, né, no decorrer da narrativa. E o que nós vamos ver nesse livro é a escolha obrigatória que cada um de nós, enquanto leitores, precisamos fazer de como ler esse livro. Vamos ler só o livro original, vamos ler o livro original a partir do primeiro leitor, o livro original a partir do primeiro e do segundo leitor, o livro original em relação aos paratextos, entre 4 possibilidades, entre várias outras, né, que podem compor essa leitura. De forma geral, né, esse é o nosso panorama da disciplina Literatura e Suas Materialidades, disciplina que já começa aí na próxima semana. Essa semana então tem esse vídeo introdutório, tem o programa da disciplina. Semana que vem nós já temos algumas das leituras disponibilizadas para vocês no Moodle presencial, além de um outro vídeo que vai tratar de uma primeira discussão teórica, né, a respeito do problema, né, da materialidade do livro, do manuscrito e dos processos de leitura. Certo? Um grande abraço a todos vocês, espero que esse vídeo encontre vocês muito bem protegidos nas suas casas, desejo a vocês muita energia, né, e força aí nesses momentos um pouco turbulentos, muito turbulentos, que todos nós estamos vivenciando. Especialmente em momentos como esse, eu acho que os livros continuam não só nos ensinando, mas também nos dando prazer, né, e nos ajudando a passar o tempo nessas horas intermináveis, né, em que nós estamos dentro das nossas casas, não conseguindo se reencontrar ou se encontrar presencialmente. Então segue aqui o meu carinho e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.